Eu li no jornal, procura-se tecladista e saxofonista, uma banda lançando um disco e tal. Eu falei, vou me enfiar nesse negócio aí. Não existia nada no mercado que fosse igual o que eu fazia pro meu filho. Tinha papinha na... Se der pra editar e cortar o nome dessa empresa aí, que eu... fingi que eu nunca falei. Você fala de concorrente em empresa de papinha, parece que você tá falando de guerra. A gente era o restaurante legal, mais perto da Editora Abril. Quando eles descobriram a gente, cara, a gente virou, na época, o refeitório da Editora Abril. Enquanto todo mundo demitia as pessoas com maiores salários, peguei todas as pessoas com salários maiores e mantive trabalhando na minha operação de delivery. Pra você ter ideia, eu tinha um subchefe lavando panela. Essas empresas vêm pro Brasil, né, a Meituan e a 99, com o intuito de fomentar o comer fora, fomentar o não cozinhar, fomentar o pedir a comida. A aposta deles não é assim, o iFood fatura 100, eu vou pegar com 20 desses 100. Você acha que é válido a gente pegar aquele ditado de que fala que o melhor negócio é você trabalhar com comida porque todo mundo tem que comer o tempo todo? Eu acho que é completamente distorcida essa realidade, sabe por quê? Existe um dado, né, do Sebrae, 8 restaurantes a cada 10 fecham até o 3º ano. E de que 9 a cada 10 fecham até o 5º ano. Escolher as prioridades é uma coisa muito importante, né? E eu tenho bem claro pra mim que a minha prioridade é a minha família. Minha mulher e meus filhos, e pra mim, eles são a base de tudo. Amilcar Azevedo, quem é esse cara que tá aqui comigo hoje, hein? Vocês perceberam aí no comecinho, muita coisa interessante e muita história pra contar. E muita história de vida. Amilcar, eu trouxe aqui só um resuminho, vê se bate isso aí, só para o pessoal entender o que vai rodar, o que a gente vai rodar e com quem a gente roda aqui hoje. Amilcar Azevedo, chefe de cozinha? Sim. Chefe de cozinha, empresário, fundador do restaurante No, hoje 3 unidades do No e o Nozinho, que é o filho mais novo, que é mais focado em brunch, café da manhã. Legal, vamos falar sobre isso. O cara é músico, vamos ver a história dele, se ele já tocou com grandes bandas, o que ele fez com essa história de músico dele aí que aconteceu. Hoje aí administrando o quê? Uns 180 colaboradores. 150, 160 por colaboradores, aí. isso. Como que um cara consegue mesclar artístico, culinário, empresário, vida pessoal? Vamos entender isso e além de saber essa trajetória de vida aí, como que foi chegar onde chegou hoje, hein? Vambora. Obrigado, viu, Obrigado amigo? a você, Sidney, pelo convite aí. Legal, meu irmão. Amilcar, deixa eu só já começar fazendo uma pergunta assim, básica. Lá de criança já, você lembra de já ter esse feeling assim para a área gourmet? Cara, respondi uma pergunta parecida esses dias atrás aí para uma revista, e aí me fez pensar sobre esse assunto assim, né? Eu diria que minhas principais influências foram minhas 2 avós, minhas vovós. Cada uma delas tinha uma habilidade diferente, mas elas eram complementares. E espero que eu tenha pegado a parte boa de cada uma. Minha avó materna, ela era uma cozinheira de mão cheia. Ela cozinhava muito bem. Ela era muito caprichosa. Assim, fazia poucas receitas, mas com muito, muito esmero, assim. Mas ela não era uma boa anfitriã. Ela tinha um número contado de pessoas ali. Qualquer coisa que fugisse daquilo, ela já ficava muito nervosa, já não sabia administrar, minha comida não vai ser suficiente, já não sabia o que fazer. A minha outra avó, a paterna, por outro lado, ela sempre cozinhou muito básico, assim, a comida dela era gostosa, mas ela não fazia grandes pratos e tal. Mas a casa dela era aí total imprevisibilidade. Ela tinha 4 filhos, cada um com no mínimo 3 filhos, então qualquer um filho dela que chegasse lá mudava totalmente o cenário. E cara, ela atendia, né? Vamos fazer a relação aí com o restaurante. Ela atendia aquela clientela ali com uma alegria. Tipo, não importava se chegava mais 5, mais 10. Ela sempre tinha uma coisinha pronta ali na geladeira que ela dava um jeito. O famoso põe mais água no feijão. Sei.
Meu, me encantava ver isso nela. Eu era criança ainda, aí na minha adolescência, mas isso pra mim era uma coisa meio feminina, nunca tinha me interessado Aham. assim, porque achava que era uma coisa das minhas avós. Aí durante a adolescência, meu pai começou a ter interesse de cozinhar. E aí meu pai começou assim, em dias especiais, era ele que ia pra cozinha, sabe assim? Tipo, hoje é um sabadão, eu vou fazer uma coisa que legal pra vocês e tal. Aham. E aí, cara, ver meu pai cozinhando foi uma coisa que me despertou assim, pô, você não é uma coisa de mulher ali, né? Uhum. Não é uma coisa que são só minhas avós que fazem. Meu pai também faz. Meu pai cozinhava muito bem, cozinha até hoje. E aí acho que essa junção ali do que eu tive na infância com o que eu vi meu pai na adolescência ali curtindo, fazendo da comida uma coisa especial e tal, saindo daquela coisa da comida do dia a dia e tal, acho que foram os gatilhos aí pra eu me embrenhar por essa área aí maluca. E aí uma coisa é engraçado, eu tive aqui também um convidado muito especial, o Grulha, Sei, conheço, conhece o Grulha. Grulha? E aí eu fui bem assim em facto. O Rafael gostou, falou assim: "E aí, Grulha, você sente que você hoje faz aquilo que você ama, que você tá realizado e que é isso?" Achando que ele ia falar: "Claro, né?" Ele falou assim: "Não, não." Eu: "Sério?" Ele falou: "Não, sério, ainda não." Mas aí eu te passando essa pergunta, esse mesmo contexto, você hoje olhando para o que você faz hoje nessa principalmente agora, trabalhando com restaurantes, e aí a gente depois desmembra isso aí para ver se é a parte que você mais gosta, é o lado empresarial ou o lado ali culinário, mas tomando esse contexto todo de gastronomia, é isso mesmo que você se sente realizado com isso aí? Cara, engraçado também. Isso é uma coisa que eu tenho pensado e estudado bastante a respeito, assim. Acho que a gente é criado num universo, num mundo capitalista, onde a gente nunca está satisfeito com o que a gente tem, né? A gente chega em determinado lugar, que é onde a gente imaginava, sonhava um dia chegar, e quando a gente chega lá, a gente, puta, será? Não é tão legal, eu Uhum. queria outra coisa, eu queria mais e tal. Cara, eu nunca sonhei que eu chegaria onde eu cheguei profissionalmente, como empresário e tal, mas justamente bate aquela coisa, puta, eu queria um pouco mais, queria um desafio maior, queria empreender em outras áreas também. Ah, Acho que tá. eu dizia isso muitos anos atrás, que era o bichinho da cozinha, né? Quando o bichinho da cozinha te pica, sabe assim, fazendo uma referência aí com o bichinho da dengue, o pernilongo, ele te pica e você fala: nossa, esse negócio de trabalhar em restaurante é animal, eu vou trabalhar em restaurante o resto da vida, e meu, puta que tesão de ficar na cozinha 24 horas e tal. Eu falava que o bichinho picou, já era. E acho que o bichinho que me picou é o bichinho do empreendedorismo, assim, hoje, sabe? Ah. Então, hoje eu tenho meus negócios que eu administro, a maior parte, mas eu tenho essa ânsia por empreender, por estudar novos negócios, estudar outras áreas, estar atento no que está rolando. Então, assim, sou muito feliz, muito satisfeito de chegar onde eu cheguei, mas, cara, quero mais, né? Sempre quero mais. E empreender aí, como você falou, não necessariamente na área da gastronomia. Não necessariamente. E aí então eu posso então tirar a minha conclusão de que essa parte sua do empreendedorismo é mais forte do que a parte da cozinha ali mesmo. Hoje eu te Hoje diria sim. que sim. Hoje eu me considero mais um empreendedor, um empresário, do que um chefe de cozinha. Até porque as atribuições de cozinha, se você quer ter um negócio com mais unidades, você tem que ter quem esteja operacionalizando ali na ponta. É impossível que o seu negócio dependa de você dentro da cozinha. Então, assim, hoje no meu negócio, a parte criativa ainda fica um pouco comigo, né? Uhum. Então, pô, vamos mexer no cardápio, eu e meus sócios, pô, vamos dar uma mexida, tal. Aí eu entro para fazer testes e para Tá. experimentar coisas novas e tal. Hã, Hoje eu tô com a minha página, minha rede social, eu nunca fui muito da rede social, mas agora eu abri minha página. E aí na minha página eu sou muito mais chefe de cozinha do que Ah, tá. empresário. Eu fico falando sobre receita, sobre Tá. comida, porque é uma coisa que eu faço no meu dia a dia. Eu cozinho para meus filhos, para minha família em casa e tal. Então, essa página eu faço na maior parte das vezes na cozinha de casa. Então, receitas caseiras, assim. E assim, com uma sofisticação, com uma técnica e tal. Então, eu sou mais chefe de cozinha
fora do trabalho do que no No trabalho, né? No, trabalho. no trabalho eu sou mais empresário, mais administrador hoje. Mas dizem que essa parte da, da gastronomia, da mesa posta, da alimentação ali, essa é mais um refrigério para a alma do que para o corpo, né? Cara, refrigério é quando eu consigo pedir um delivery de vez em quando em casa, sabe? Tô com os filhos ali, a família. Ai, meu, eu tô com fome e tal. Puta, eu abro a geladeira, falo, nossa, eu não pensei em nada tal. Aí é mais fácil pedir um Pedir o delivery. delivery, Mas, né? cara, é uma coisa que, assim, me leva pra outro lugar, assim, de fato. É... A minha mulher que curte comigo, assim, e faz hoje a rede social. Então, assim, até uns meses atrás, eu ficava cozinhando meio sozinho em casa. Era assim, os filhos estão ali ou brincando, jogando, minha mulher estava ali trabalhando em outro ambiente e eu ali na cozinha fazendo aquela coisa meio funcional, tipo, ó, tô aqui fazendo jantar, galera, vamos aí, vamos jantar, tal. Tava já entrando num lugar meio de, puta que saco, tô aqui fazendo a comida da Aham. galera, tô meio sem vontade. Mas aí agora que eu ativei a rede social, tem sido muito legal. Então eu fico cozinhando, muitas vezes meus filhos participam, minha mulher tá filmando, tá me falando, não, você errou ali, você falou um negócio errado, você devia ter falado assim e tal. Então tem sido muito divertido. E aí voltou, assim, sabe, uma coisa mais legal de cozinhar assim em casa, né? Massa, massa, cara. Mas além dessa sua especialidade aí, que é a gastronomia, você estava me falando também que você é um cara que ficou ali na beirinha de se formar em outra área. Pois Músico, é isso? pois é, Que meu. história é essa? Eu comecei a tocar saxofone bem cedo, né? Com 14 anos. Com 15 para 16 eu já estava trabalhando como músico, acompanhando algumas bandas. Já comecei a ganhar meu primeiro dinheirinho ali como músico com 15 anos. Rapaz, cedo. Pois é, e aí, meu, Mas música assim de conservatório ou música de não, aprender sozinho e. eu fazia aula, mas era uma aulinha particular com professor ali de Mas aí o saxofone. dom foi indo, É, gosto. cara, era assim, eu acredito que assim, eu não fui um melhor músico porque eu não era esforçado o suficiente. Eu Tá. tinha, de fato, eu acredito que eu tinha um talento assim, porque eu aprendia com muita facilidade, tocava, meu, em vários estilos. Então, meu primeiro trabalho foi com uma banda de rock, tocando saxofone. Eu li no jornal, morava ali na Granja Viana, li no jornalzinho da Granja, tipo um anúncio, procura-se tecladista e saxofonista, uma banda lançando um disco, tal. Eu falei, meu, vou me enfiar nesse negócio aí. Aí liguei pros caras, falei, ó, queria saber como é que é. Ah, vamos fazer um teste. Aí ele me mandou as partituras. Cara, 5 minutos eu ali tirei. Falei, bom, pode ser agora? Ah, não, pô, achei que você ia estudar pra você vir aí outro dia. Não, falei, se você quiser eu vou agora. Aí eu cheguei lá, toquei e comecei a acompanhar esses caras. Então, imagina, um moleque de 15 anos indo pros bar tocar rock com os caras de 30, assim. Minha vida profissional começou assim. Aí comecei a estudar, comecei a gostar de outros estilos e tal, como saxofone, meu, você começa a gostar de jazz, começa a gostar de bossa Sim. nova, começa a gostar de música instrumental, aquelas maluquices e tal. E pra ganhar dinheiro com isso era uma merda, né? Aí, assim, tinha 3, 4 bares na época, onde eu ia lá, tocava pelo cachê que mal pagava a cerveja que eu tomava no mesmo dia ali. Não tinha na época uma visão empreendedora, não tinha. Então, pra mim, era fazer parte de uma banda, ganhar um cachê e ir Vai embora. embora. Não consegui analisar o mercado musical de uma forma empreendedora, saber o que tinha mais pra eu fazer. Comecei a tocar com umas bandas, meu. Puta, era um saco, assim, tocar axé, gravar CD de pagode, acompanhar a dupla sertaneja. Minha vida musical virou uma merda na época. O cara do E, jazz tocando pois é. Aí eu, axé. eu lembro até hoje, assim, cara, com. Eu ia acompanhar uma dupla sertaneja, tinha lá umas partituras que eu tinha que tocar tal. E aí chegava aquele pessoal e falava, meu, toca com alma, toca com alma. Eu falava, cara, se eu colocar minha alma aqui, meu, eu vou acabar com essa porra, entendeu? Então, assim, eu me esforçava o máximo pra manter, né? Aí chegar ali num show, todo mundo dançando, curtindo e tal. E eu ali, tocando, aquela coisa. Tipo, isso aqui, ó, olhando no relógio, que horas que vai acabar esse show, porque eu Sim, quero ir sim. tocar o que eu gosto lá no bar com meus amigos, entendeu? Aí nessa época, meu, já terceiro ano da faculdade de música, eu falei, cara, se eu tiver que enfrentar esse dilema de tocar o que não gosto pra pagar minhas contas e eventualmente tocar o que eu gosto, eu não quero viver disso, sabe? Aí foi quando eu tomei a decisão de mudar o rumo, assim, Caramba. muito cedo ainda na vida. Terceiro ano da faculdade. Terceiro ano, assim, durante todo o terceiro ano eu já vim matutando Tá. isso, né?
E aí, quando chegou assim, meu pai pagando a minha faculdade na época ainda, sabe? Que como músico você não tem condição de pagar uma faculdade, né? Então, meu pai ainda pagava a minha faculdade, eu, né, com aquela coisa, 3 anos, meu pai pagando a minha faculdade pra eu falar pra ele que eu não quero mais tocar, não quero mais ser músico. Como é que vai ser isso, né? Nossa. Aí meu pai, quando eu fui falar pros meus pais, assim, meu pai falou, não tem problema nenhum, cara. Tipo, você tem direito de escolher, de Sim, mudar e tal. Então, quando eu falei, vou fazer gastronomia com medo dele, falar, porra, meu, por que que você não foi fazer economia, é direito, direito. sei lá, né? E aí ele me deu todo apoio, assim, né? Meus Pô, que pais, então, legal. pô, que legal, gastronomia, então vai com tudo e tal. E aí mudei totalmente de área, né? Cara, que história, como muda, né? Muda Como vai totalmente. mudando assim E de eu um achei que eu jeito, ia, velho. assim, arranjar um emprego num restaurante e tocar, né? Eu não queria mudar de área, eu não queria deixar de ser músico, eu queria ter um emprego que pagasse minhas contas num restaurante e, por outro lado, e viver e Sim, continuar tocando. Cara, só que foi impossível conciliar, porque o trabalho de gastronomia, fazendo faculdade de gastronomia, conciliando o trabalho, tomava completamente meu tempo. E cada vez menos eu sentia falta de estar no palco, de estar ensaiando, cada vez menos. Eu ainda tocava numa banda com uns amigos, a banda inclusive chamava Visite Nossa Cozinha. Era olha uma banda só. de funkeira, assim, era bem legal. E aí, eu ia pros ensaios, eu era o puta chato do ensaio, porque eu chegava e falava, meu, eu tô cansado pra caralho, quero acabar, meu, vamos logo tocar. E a galera querendo trocar ideia, aquela coisa, pô, Bros Brother, a banda dos Sim, Brothers. sim. E eu que, meu, eu tinha acabado de sair do trabalho, tava cansado, ainda ia ter que ir pra faculdade. Falava, meu, vamos aí, cara, tô cansado. Aí quando eu comecei a ver que, meu, tava sendo mais chato com os caras do que tudo, eu falei, quer saber, meu, vou dar meu espaço pra outro aí, vou seguir nessa carreira da gastronomia direto aí, que eu acho que tô mais atrapalhando do que ajudando aqui. E aí nessa sua carreira da gastronomia, você já pensava no empreendedorismo ou era aquela coisa assim, cara, acho que é essa área que eu quero mesmo, gastronomia, então vou ser um chefe em algum bom Ó, hotel, alguma coisa, ou é aquela coisa assim do cara que entra na faculdade, não, eu vou entrar aqui, mas não vou ser empregado não, eu vou abrir o meu restaurante. eu entrei querendo, com a expectativa de ser empregado, assim, de ter, justamente, ter meu emprego e fazer outras atividades. Eu comecei minha carreira trabalhando na hotelaria, então eu trabalhei em grandes hotéis, onde me acolheram muito bem. Eu trabalhei no Hyatt, no Grand Hyatt, lá no Brooklyn ali. É uma escola, um super hotel, super escola, assim, de gastronomia. É... Lá eu aprendi, praticamente tudo que eu desenvolvi depois. Mas em determinado momento eu pensei assim comigo mesmo, falei, cara, se eu quiser crescer financeiramente, eu vou ter que me arriscar. Porque o mercado de gastronomia, eu posso fazer uma relação assim com o mercado do futebol, com o mercado da música. Existem muito poucos profissionais que atingem um patamar de remuneração onde realmente vai conseguir desfrutar, sabe, de grana, assim. E aí, nesse momento, e eu tava vendo que ali, é, onde eu tava trabalhando, male eu conseguiria chegar no padrão Tá. que eu já tinha com a minha família. Que nunca foi um padrão alto, mas era um padrão ali, classe média, legal, beleza. Eu tinha um carro, eu falei, meu, como é que eu vou comprar um carro ganhando menos do que um salário mínimo, né? Então, eu comecei a me questionar. Foi na hora que eu comecei junto com os meus hoje sócios, assim, pô, ambos numa situação meio parecida, e falar, cara, o que que vocês acham aí? A gente ainda é novo, ninguém tem filho, ninguém é casado. Isso na faculdade ainda? Já no No último último, semestre ali, tá. já chegando perto do fim da faculdade ali, né? Onde a gente começou, meu, um olhar pro outro com aquela coisa assim, acho que se a gente quiser mais, a gente vai ter que arriscar, né? E conhecendo também o mercado, entendendo, pô, quem são os caras. No hotel, por exemplo, os caras que tinham grandes salários eram todos gringos, vindos de fora, assumindo uma posição ali de diretoria e tal, mas quem eram os brasileiros ali trabalhando não Hum. tinham posições de destaque. É, grandes chefes renomados, na época, só estrangeiros, né? Poucos ainda, com exceção do Alex Atala, que na época já tinha um restaurante estrelado, poucos chefes brasileiros como funcionários em Uhum. restaurantes ou hotéis ali com rendimentos ali que você fala, pô, que isso aqui você possa invejar.
Então aí foi nesse momento que a gente decidiu correr o risco, né? Porque empreender é correr risco, né? Total. Saímos do salário mínimo para o zero durante, sei lá, um ano, sem tirar nenhum real do negócio, né? É isso, empreender Então, é e isso. aí todo o dinheiro e toda a energia dentro do negócio. Mas aí vocês, assim, ainda na faculdade, a hora que terminou, você falou assim, agora, Cara, valendo. a gente terminou a faculdade em dezembro, né? Ali no comecinho de dezembro. Pô, cada um já tomando meio seu rumo, tal. Meu sócio, que é hoje meu sócio Paulo, me liga no dia no Réveillon, na virada do ano, do dia 31 pro dia 1º, e fala, Milquinha, você tá em São Paulo, tal, meu, vamos tomar uma cerveja aí. Aí eu falei, tava trabalhando, cara, Réveillon e eu ali na cozinha trabalhando no hotel, tal. Falei, meu, termino aqui, vou pra aí te encontro, tal. Aí a gente encontrou, e aí a gente falou, meu, vamos abrir um negócio? Aí eu na época não tinha um puto, não tinha um real. Vamos abrir, cara, vamos. E aí, meu, dia 1º de janeiro a gente começou esse projeto de abrir um negócio, né? A gente não sabia nem o que ia ser, nem aonde ia ser. Enquanto isso, a gente trabalhando que nem louco, ele trabalhava também em restaurante, ele era árbitro de futebol, então trabalhava que nem louco, 2 turnos, e imagina. E aí a gente foi construindo esse projeto. Mas não tinha, vocês não tinham definido o que ia ser, por exemplo, se tinha uma temática, alguma coisa ou não. Cara, pela grana que a gente estava disposto a investir, a gente queria abrir um boteco. Era assim, tipo, o que é o mínimo que a gente consegue fazer para ter o nosso próprio negócio dentro da gastronomia? É um bar, cara, vamos pôr breja de garrafa, vender coxinha, entendeu? E vamos se enfiar lá dentro. Então, assim, quando a gente começou, era essa a ideia. Vamos abrir um botequinho, cara, que seja com o dinheiro que a gente tem. E aí a gente foi entendendo que, pô, nas nossas profissões aqui a gente já tá, pô, fazendo umas coisas mais legais e tal. Foi dando uma desanimada de fazer um botequinho, sabe? Uhum. Pô, então por que a gente não faz um restaurante? Ah, mas que muda no tamanho do investimento? Ser um restaurante pequenininho ou ser um boteco? Na prática, nada, cara. Você vai ter mesa e cadeira de qualquer jeito. Tá. Você vai ter que ter uma cozinha, uma exaustão, uma refrigeração. Muda pouco, entendeu? Então, foi nessa que a gente falou, então, em vez de fazer um boteco, vamos fazer um restaurante. Aí a gente deu mais uma reanimada, assim. E aí a gente veio. Aí em junho, julho, por ali, a gente encontrou o imóvel. Eu que encontrei o imóvel, na verdade. Foi num desses dias de muito desânimo, assim. Eu saí do trabalho à noite no hotel, peguei o carro e falei, cara, se eu não achar... E eu tava nesse momento, eu tava rolando uma história do Hyatt abrir uma unidade em Dubai. E eles estavam querendo profissionais da rede para levar para lá. Tá. E aí eu tava assim, cara, se esse negócio desse restaurante não der certo, eu vou me mandar para lá, meu. Eu não tenho mulher, não tenho namorada, não tenho nada. Eu vou me mandar lá para Dubai, meu. E aí, mas com os meus amigos na época, sócios ali. Então eu ia um dia, falava do projeto, e eu voltava pro hotel e meu chefe falava: "E aí, como é que tá o processo lá no RH para ir para Dubai e tal?". Então eu tava com essas duas frentes aí. Aí num dia eu falei: "Cara, se eu não achar um lugar hoje, eu vou me mandar para Dubai". E aí eu saí do trabalho, peguei o carro e fiquei, cara, andando ali. Fui lá em cima na Vila Madalena e comecei a descer rua por rua, rua por rua, rua por rua. Até que cheguei lá embaixo, quase na Marginal, porque a nossa rua tá tipo 3 ruas pra chegar na Marginal Pinheiros ali. E aí eu vi uma casa, cara, e falei, meu, é essa casa. Olha essa casa. Eu desci do carro, lembra? Era tipo 3 da manhã, eu desci do carro. Fui lá, era uma porta de vidro, tinha uma escada, era um restaurante pronto, assim. Subi a escada, fiquei com a cara no vidro, assim. Tinha um espaço bom, tal. Falei, cara, é aqui que vai ser meu restaurante. Aí liguei pros meus sócios no dia seguinte de manhã. Aí um deles falou, ô, eu vi essa casa aí ontem também e tal. Aí eu falei, meu, tem que ser essa casa. Aí é uma história mais maluca ainda. Posso É, contar? Tem tempo? vambora. Aí, meu, descobri a imobiliária tal. Pô, quanto que é o valor, tal, não sei o quê. Essa história é meio longa, eu vou tentar abreviar. Aí, pô, vamos negociar, tal, tal, tal. Na época era 4 mil o aluguel. E a gente, assim, na nossa conta, o máximo que dava pra gente pagar era 3. Aí, eu fui conhecer o corretor. Aí, papo vai, papo vem com o corretor. Eu não lembro como é que foi. Ah, eu lembrei. Eu perguntei pra ele assim, tinha umas medalhas assim na sala dele. Eu falei, você luta karatê? Ele falou, luta, era um japonês assim. Aí ele falou. Aí eu falei, pô, meu primo luta também. Aí ele falou, seu primo é o Guilherme? Aí eu falei, como assim? Ele falou, eu que dou aula pro seu primo. Eu falei, como assim? Ele era professor de karatê do meu primo, o corretor de imóveis. Olha.
Aí ele falou, conheço sua família toda, conheço sua avó, conheço sua tia. Ele falou, o imóvel é seu, vou dar um jeito de vocês pagarem os 3 mil no aluguel. Meu, foi lá, falou com a Caraca. proprietária, e ele falou, eu vou dar garantia, eu conheço sua família, eu sei que você vai ser um bom inquilino. E, cara, Olha só, cara. deu. Aí, de repente, a gente tava assinando o contrato, e era isso, assim. Aí começou o nosso negócio. A gente falou, agora não dá pra dar pra trás. Depois dessa Agora. história, já era, né? Então, essa história é muito marcante, assim, de como que foi o estopim, O assim, do negócio, estopim, né? cara, como que as coisas vão acontecendo Maluco e ali, né, demais. cara? Putz, demais, demais. E esse aí já era o No? Esse é o No primeiro, Esse e é o tá aberto primeirão. desde então. A gente hoje, esse ano, a gente completa agora em outubro 17 anos. Nossa, é tempo. Falta aí um aninho pra completar a A maioridade, né? maioridade. E tá no mesmo Então, endereço no lá. mesmo endereço. A proprietária é uma querida, os pais dela já faleceram, né? Eram bem de idade quando a gente alugou. Hoje a proprietária é uma querida, a gente se fala com alguma regularidade e tal. Ela fala: vocês são meus melhores inquilinos, eu Hum, nunca vou vender essa casa, eu quero que vocês fiquem aí pra sempre e tal. Então, assim, é uma relação que legal. se iniciou muito E o legal. professor de karatê? Então, ele era o corretor ali, em determinado momento ela tirou ele da jogada e nunca Gado, e mais nunca falei com mais ele, falou é. com ele. E assim, esse começo ali, ele foi muito complicado pra vocês, assim, que vocês abriram ali? Cara, a gente Ou abriu. foi quanto tempo de maturação você acha que... A gente abriu em outubro. A gente estava num bairro. Hoje a rua Ferreira de Araújo, que é onde a gente está, ela é o maior point gastronômico da cidade. Ela virou uma referência, assim, na cidade onde se encontrar bons restaurantes. Na época, parecia que era rua de cidade do interior, não tinha nada, não tinha um prédio, era só casinha, 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 casinha. A gente fala que parecia que até que a rua era de terra, assim. E por sorte ou por ironia do destino, a gente era o restaurante legal mais perto da Editora Abril, que estava ali perto na Marginal. Então, o que aconteceu? Pô, quando eles descobriram a gente, cara, a gente virou, na época, o refeitório da Editora Abril. Então, era muita gente legal, descolada, formadores de opinião, então aquele pessoal tava ali, rodando dentro do nosso restaurante todo dia. E aí, a gente abriu em outubro. Aí em janeiro, na matéria, na primeiro domingo de janeiro, subsequente, a gente saiu numa matéria de 2 páginas da Vejinha, que na época era tipo você sair, meu, no lugar mais foda de guia gastronômico. Aham. Aí você imagina, numa cidade como São Paulo, no primeiro domingo do mês, você sair lá, tipo, restaurante novo, nem existia a palavra Baixo Pinheiros, né? Mas em Pinheiros, tal, tal, tal. Cara, a partir dali, o negócio virou uma loucura, assim, tipo, era, assim, anos, anos e anos, a gente abriu o restaurante meio-dia, meio-dia e 15, tipo, tava completamente lotado com Lotado. espera, assim. E foi isso durante muitos anos e muitos anos. Aí começaram a vir outros restaurantes, porque era impossível, só tinha gente. Então, assim, quem ia, não tinha assim, ah, tem muita fila, vou num restaurante do lado. Meu, a Não galera tem, só tem. ficava, só tinha gente. Então a galera começou a ficar. E era aquela loucura, tipo, domingo, a gente abria meio-dia, quando tinha 5 da tarde, tava cheio de espera ainda. E aí começaram a vir outros restaurantes e tal. E aí, óbvio, o público começa a se dividir, mas também outros restaurantes começam a trazer outras pessoas para o bairro. Uhum. Então, a gente brinca que, meu, não existe concorrência entre restaurante, né? Depois eu vou falar da papinha, quando você fala de concorrente em empresa de papinha, parece que você tá falando de guerra. Mas num restaurante, cara, todo mundo é amigo, entendeu? A gente troca ideia com os caras dos restaurantes do lado, a gente comemora que o cara tá indo bem, o cara Que comemora que a legal. gente tá indo bem, sabe? Então, meu, a gente acabou fomentando, junto com outros caras, esse bairro que hoje é tipo um fenômeno, É. assim, né? E é interessante, né? E vocês nem tinham se atentado a essa questão de, a gente tá perto aqui da Editora Abril. Meu, não, a gente não tinha se Não atentado à tinha Editora Abril. atentado. O que a gente sabia ou acreditava é que existia na época uma promessa da prefeitura, sei lá, Uhum. de revitalizar o Largo da Batata. Ixi, Existia essa desde a- promessa essa de que o coisa. Largo da Batata vai virar um lugar assim, assado, tal. A gente tava, sei lá, alguns metros, algumas centenas de metros do Largo da Batata. E isso foi uma das coisas que fez a gente falar, meu,
Vamos Vamos acreditar nisso acreditar. daí, meu, porque por mais que a gente comece pequenininho, uma hora vem essa onda, entendeu? Mas a onda não demorou muito não, foi bem rápido. Cara, que demais, como as coisas vão se encaixando, Sim. né, e vão e aí a gente fala que nesse período aí, a gente pode considerar que esse período que ele deu essa explodida rápida, foi aí que você se viu de repente, na obrigação de começar a olhar para o negócio mais como ou não? Não, ainda não, cara. Ainda não foi aí? Ainda não. Nós éramos em 3 sócios operadores na época. Cada um dos 3 tinha suas responsabilidades ali operacionais e também cada um dos 3 tinha suas responsabilidades administrativas. Ah, então vocês A gente dividiam assim. dividia assim, então eu cuidava da cozinha no almoço, o meu sócio cuidava da cozinha no jantar e o meu outro sócio cuidava da parte do salão. E na esfera administrativa, eu cuidava das compras, o Paulo do RH e esse meu outro sócio do financeiro. Então, assim, eu tava única e exclusivamente focado, meu, em comprar bem, negociar preço tal e garantir que a gente ia ter os produtos. Então, assim, no começo era eu mesmo com o carro indo buscar algumas mercadorias, aí aquilo começou a andar um pouco para ter alguns fornecedores onde fazer a ligação, cotação tal, mas até durante alguns anos, eu diria que uns bons anos, foi só isso a minha operação, minha atuação administrativa, assim. Até a gente conseguir colocar alguém no escritório que assumiu essa parte. E como meu sócio, esse meu outro sócio que fazia a parte financeira, pô, então era ele que estava vendo se o negócio estava dando grana, se Tá, não tá. dava. Pô, esse mês aqui vai dar pra gente dividir uma grana, ou esse mês aqui tá meio duro tal. Então eu não me envolvia muito nessa parte. Foi só quando em 2018 esse meu sócio decidiu ir se mudar pro Canadá. Assim, avisou assim, tipo, ó, semana que vem tô indo morar no Canadá. Obrigado aí pela parceria desses anos todos e tal, e fui. E continuando sócio até hoje. Mas aí eu me vi assim com a responsabilidade de tocar o financeiro e a parte de compras. E foi aí que a gente aumentou de um restaurante para 2, 3, 4. E aí, cara, esse negócio virou um puta monstro na minha frente. E aí eu comecei a me dedicar muito nessa parte Mais administrativa, assim. administrativa, como empreendedor. Como empresário mesmo. Aí eu passei a me considerar um empresário, sabe? Sim. Tipo, meu trabalho não é mais de chefe de cozinha, meu trabalho é administrar a empresa, né? Foi nessa fase aí em 2018. Ah, beleza, virou o grande empresário. E aí, uma das coisas que eu tenho acompanhado aqui, é que você começou a olhar para fora em outras oportunidades. Conta pra gente como começou essa história aí do Gourmetzinho. gourmetzinho. Cara, foi uma história assim de necessidade, de enxergar uma oportunidade no mercado e de novo de se arriscar, né? A gente passava por uma época ali, 2013, meio ruim de grana. A Tava gente, com um um restaurante que restaurante. assim, meu, não tava ainda aquelas mil maravilhas, sei lá, má administração na época. É, Então a gente começou, e eu e minha esposa, meu, começamos a conversar sobre a possibilidade de, meu, puta, precisamos fazer mais alguma coisa, precisamos de um plano B, precisamos Sim, ter um negócio uma outra extra. fonte de renda e tal. Nesse momento a gente estava com um bebê de 1 ano e eu tava fazendo comida para ele. Cara, e aí como é que era a minha estratégia da comida para ele? Eu ia uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias no mercado, enchia o carrinho até a tampa assim, ia para casa e passava um dia cozinhando para ele. E eu comprava um monte de embalagem descartável e Tá. tal, e eu fazia assim, sei lá, 50 papinhas de vários sabores diferentes em um dia de trabalho ali. Meu, congelava tudo e falava, beleza, agora meu filho tem comida para 2 semanas. Cara, aí meus amigos, eu tinha vários amigos também com bebês na mesma época. Aí os caras começaram, meu, você é louco, cara. Por que você não abre um negócio? Você não faz papinha pra vender? Eu falava, nem fudendo, vou fazer papinha pra vender. Eu sou chefe de cozinha. O negócio é restaurante. E puta ego, né? Assim, puta mala. Assim, cara, eu sou chefe de cozinha, vou fazer papinha pra vender, sabe essa coisa? Cara, eu comecei a ver, meu, a demanda era muito ferrada, assim. Não existia nada no mercado que fosse igual o que eu fazia pro meu Tá. filho. Tinha papinha da Nestlé. Se der pra editar e cortar o nome dessa empresa aí, que eu
fingi que eu nunca falei. Mas tinha essa empresa de papinha, multinacional. E, cara, umas outras coisas bem incipientes, assim. Aí eu. Aí, puta, aí de novo, qual que foi o estopim? Cara, foi o nome. Enquanto o negócio não ganhou um nome, esse negócio não existia. Aham, fica patinando ali. Puta, vamos abrir um negócio de papinha, vamos. Aí podia ser assim, podia ser assado. A gente conversando, eu e minha mulher, a gente deitava na cama, fazendo conta, né? De que conta que eu ia pagar no dia seguinte. E aí a gente, tem o nome desse negócio, como é que vai ser e tal. Aí um belo dia, eu não lembro se fui eu ou se foi ela. Pode ser que tenha sido ela, porque ela que fez tudo naquele negócio. Aí veio esse nome, Gourmetzinho. Aí eu falei, meu, fudido esse nome, vai ser Gourmetzinho, é isso. Aí, cara, a empresa passou a existir naquele momento, assim. Aí a gente começou a conversar, negociar, puta, onde vai ser, não tinha dinheiro pra pagar aluguel. Aí o pai de um desses meus sócios tinha um imóvel com um pedaço lá parado. Era tipo, como se fosse uma sobreloja, assim. Tá. E aí ele me ofereceu de ficar lá, assim, no esquema, ó, fica 3 meses lá, se der certo, depois você começa a me pagar, se não der certo, você tira suas coisas e vai embora, tal. Cara, aí, meu, a gente era muito cuidadoso, minha mulher, né, com a parte de comunicação visual, então criamos marca, fizemos realmente um negócio foda, assim, de marca. Mas o modus de preparo ali, ele tinha um diferencial dos que Era assim, era uma coisa mais natural? era 100% natural, mas a diferença tava na escolha dos ingredientes. Tá. Então, assim, cara, pra você ter ideia, eu fazia papinha de ossobuco, eu fazia papinha de entrecote, eu Eita! fazia papinha. Eu colocava nas papinhas todos os tipos de cereais que você pode imaginar, de grãos de feijão diferente. Então, eu usava feijão azuki, feijão fradinho, feijão, sabe? Aí eu usava Sim. lentilha rosa. Eu usava, cara, assim, eu explorava o Era máximo. gourmet Era mesmo. gourmet mesmo. Então, assim, a papinha, eu não vou lembrar os nomes mais, mas assim, a papinha tal era papinha de ossobuco, mandioquinha, agrião e feijão azuki, sabe? Uhum. Então, a pessoa olhava aquilo e falava, nossa, isso daqui é muito gourmet mesmo. E era gostoso, cara. Eu mesmo comia. Então, então a gente tinha esse apelo da escolha Uhum. dos ingredientes muito legal. Eu nunca quis ir pro negócio do orgânico, assim, justamente porque a variedade de ingredientes era muito grande, então pra você certificar isso era muito Sim. complicado. Mas era assim, produtos 100% naturais, num processo totalmente manual ali, descascado legume um por um, não era aquela coisa, não era uma coisa em processo industrial. E congelado, super prático pra pessoa pegar, levar, Sim. cara. Cara, aí no começo a gente colava os rótulos manualmente nos potinhos, assim, era um trabalho, cara. Aí aquilo foi criando corpo e tal. Em 3 meses, a gente também foi uma história meio parecida. A gente abriu também ali perto de outubro, na mesma época que eu abri o restaurante. Então, meio setembro, agosto, por aí, fim do ano. E aí, cara, a demanda em dezembro, por conta de viagem, foi tão absurda. Porque o que a gente foi descobrir? Qual que era a sazonalidade dessa parada? Bebê tá na escola, certo? Uhum. Ele almoça e janta na Na escola. escola. E nas férias? Quem cozinha pro bebê nas férias? Cara, a sazonalidade disso em férias escolares era assustadora. Tipo, a gente chegava a triplicar o nosso faturamento nos meses de férias escolares, assim, dezembro e tal. Aí a gente começou a desenvolver várias ideias e vários produtos. Minha mulher, sempre, na maioria das vezes, foi ela que desenvolveu. Então a gente desenvolvia bolsa térmica pra pessoa já comprar as papinhas e já levar Na na bolsa bolsa. térmica. Aí começou a ter a demanda, meu, mas eu vou viajar pro exterior, como é que eu faço pra levar? Cara, cartinha, com tudo descrito, modo, com todos os documentos que a pessoa tinha que levar, gelo seco. A gente falava, que hora você vai sair de casa? Eu vou sair de casa às 8 da noite. Meu, quando for 7h45, tá na sua porta. Então, você imagina administrar esse bagulho? Não, aí você vê realmente um pensamento e uma execução de empreendedor mesmo, Sim, porque você já começou pensar a experiência do cliente do era, início ao fim exato. aí. E isso não tem absolutamente nada a ver com restaurante, Não, né? Então, assim, a gente passou, de repente, a administrar uma empresa de logística. Cara, eu exato. tinha mais motoqueiro do que cozinheiro em determinado momento, entendeu? Então, a gente. Então, tudo isso era muito novo. E aí também nessa época, isso já foi para já 2014. Então, foi quando eu comecei a criar essa coisa de administrar um negócio. Como era um negócio meu, só meu,
meu compromisso de gestão era menor, né? Ainda era ali misturado conta pessoal com conta Uhum. PJ com PF, era tudo a mesma coisa, durante um tempo e tal, até que a gente, foi começando a crescer e ter realmente a necessidade de profissionalizar e tal. Mas foi maluca essa história, assim. Que demais. E é interessante que é aquilo que você falou, o empreendedor, meu, ele arrisca, né? Arrisca, arrisca. Cara, como Cara, é ele que você fala assim, arrisca. eu tô mal de grana, quero abrir um negócio. Aí o que você faz? Não, tô mal de grana, eu preciso de grana, o que eu vou fazer? Eu vou lá na Paula Souza, gasto 50 mil no cartão de crédito parcelado em 12 vezes. Você compra fogão, compra freezer, compra geladeira, compra bancada de inox. Aí você já tá fudido de grana, você vai lá e mete mais 50 pau no cartão de crédito em 12 vezes e vai. E vai. Cara, a minha vida empreendedora no começo foi isso, entendeu? Então, e assim, corre pra pagar os boletos, né? É. Então, assim, cara, a minha vida inicial, assim, no empreendedorismo foi essa. E talvez devido devo muito do sucesso desse negócio a ter trabalhado dessa forma. Porque, Sim, cara, você tem que correr, cara. Você tem que vender. Porque se você não vender, como é que você paga o fogão que você comprou pra sim. começar um negócio, né? Então eu comecei minha vida empreendedora assim, meu. Levando e pegando esses dois negócios aí que a gente falou agora, né, do seu restaurante e do memezinho, os restaurantes eles continuaram, hoje são essas 4 unidades, sendo Uhum. uma recente. E que fim levou o gourmetzinho? Então, aí o gourmetzinho, cara, a gente começou. Eu e minha mulher éramos os dois CEOs do negócio. Você já viu uma empresa que tem dois CEOs? Tipo, Nossa, já ouvi dizer que não dá certo não esse dá negócio. certo, é. Todo mundo fala que não dá. É, eu posso te dizer que não dá. Aí, assim, a gente começou a divergir muito no, 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 no- no estratégico do negócio. Ela queria, crescer. Ela tinha uma gana por crescer o negócio, em ter capacidade de atender mais pessoas, em mais cidades e mais território mesmo, assim. E eu vi aquilo com muito medo, muita insegurança, e eu queria, diminuir o negócio. Olha que maluco. Eu queria, a gente, depois que abriu uma filial no Rio e uma loja dentro de um shopping aqui em São Paulo, aquele negócio tomou uma proporção pra mim que eu comecei a ficar assustado, assim. Eu tinha só um restaurante na época e o negócio de papinha. Aí o negócio de papinha, que era meu negócio pequenininho ali pra dar uma rendinha Controlado. extra, virou um negócio com 3 filiais. Aí eu falei, e a gente sozinho, eu falei, eu não quero esse negócio grande desse jeito. Aí somado a isso, pô, os seus concorrentes ali, querendo te matar. Inclusive aquele que eu falei lá, que eu pedi pra pagar o nome. A gente foi descobrir que esses caras denunciavam a gente pra vigilância sanitária, que era uma perseguição. Todas as reuniões que os caras faziam de estratégia lá, marketing e tal, não sei o que eu sei, os caras ficavam falando da gente. Tentar derrubar. Como é que a gente tira esse player do mercado, entendeu? E, e aí, em determinado momento, eu e minha mulher brigando muito. Ah, tem um detalhe, né? Lá, quando eu falei que a gente decidiu sair daquela casa, que a gente começou esse negócio, depois foi para um imóvel maior, nesse mesmo momento aí minha mulher falou que estava grávida do segundo filho. Então imagina, a gente abriu uma empresa e de 3 meses depois minha mulher estava grávida. Cara, ela trabalhou até o 9º mês, teve o bebê e com 15 dias ela estava trabalhando de novo, cara. Ela levava o nenê, o Benjamin, no bercinho, no carrinho. Ela levava a nossa funcionária, que era meio faxineira, meio babá. E ela passava a Meio tarde, assistente administrativo. meio assim, quase tava pagando, lançando boleto no banco ali. E ela ficava no refeitório com o nenê. E aí, os motoboys chegavam, os cozinheiros, ia lá bater papo com a Marcela, que cuidava do nenê. E o nosso nenê, cresceu do 15º dia de vida pra frente no colo dos motoboys, rodando a empresa. Foi muito maluco, cara. Isso é só um detalhe, isso é Demais. só um detalhe. E aí, cara, a gente começou a ter muita dificuldade no relacionamento, assim, porque, cara, a gente trabalhava muito com esse negócio, chegava em casa, só falava disso, só bucha. A gente tava num passeio no shopping no sábado, aí ligava uma cliente, ai, que meu filho tá comendo, ai, que isso, que aquilo, minha papinha não chegou. Puta, acabava o nosso dia, nosso fim de semana. Corre, sai da onde a gente tá, vai pra empresa, preparar outra sacola, porque ela era muito noiada com essa experiência do cliente. Tá. Muitas vezes eu falava, ai, amor, deixa
quieto, um cliente que não recebeu, aí, meu, eu não vou sair daqui do churrasco com os brother pra ir montar a sacola dela, meu, sinto muito, entendeu? Deixa ela ir pro fogão fazer a papinha dela lá, segunda-feira a gente entrega. Mas ela falava, nem fudendo, vou agora, vou parar tudo. Meu, aí a gente saía do meio do churrasco pra ir fazer a sacola do cliente, entendeu? Isso aí começou a encher o saco. E aí começou a ser desgastante o Aham. relacionamento. Aí eu tomei uma decisão, já chegando fim de ano, assim, lá pra em 2018, 2017. Aí eu falei, amor, eu vou vender a empresa. Ela falou, como assim vai vender? Você é louco? Não vai vender nada. Eu falei, não, eu vou vender. Eu não tenho dinheiro pra fechar. Se eu tivesse dinheiro, eu fechava. Porque, né, você fechar uma empresa custa mais do que abrir. Então, Sim. aqueles 50 mil que eu tinha tomado de dívida para abrir já tinha virado 150 nessa época. Eu falei, não tenho dinheiro para fechar, então eu vou vender. Ah, não, não vai e tal. Meu, em uma semana eu consegui uns compradores. E aí a gente tava, tipo, dia 20 de dezembro, fazendo due diligence do negócio, já com advogado, fazendo contrato. Quando foi na semana entre Natal e Réveillon, a gente assinou o contrato e os caras caíram pra dentro do negócio, tipo, na virada do ano, assim. E aí a gente tinha lá um compromisso de estar no negócio durante um ano para fazer a transição, que era ela que ia ficar, eu não iria ficar, eu já tinha falado que eu ia sair da operação. E aí de ter feito, cara, aí sim, até fevereiro, março eu fiquei, depois eu falei, meu, sai fora, não vou ficar mais. A partir daí, dormiu no sofá. Aí a partir daí a gente ficou um ano praticamente sem se falar. Era só o trivial ali, tipo, ó, quem troca a fralda, quem dá mamadeira, trivial, entendeu? E aí, cara, quando chegou no final desse um ano, a gente falou, "Meu, vamos sair de tudo, vamos vender o resto, executar lá a nossa opção de venda e tal." E aí ela falou, meu, foi a melhor coisa que você fez, tal, tipo, melhor mesmo, a gente manteve nosso casamento, não ia Uhum. aguentar ficar com aquele negócio, tal, tal, tal. E aí, Aí você, ai, meu, beleza, vamos voltar a graças a namorar Deus. agora. Graças a Deus. Acabou a greve. Acabou. Cara, e mais uma vez, né, cara, essa história de que, vou empreender, vai empreender ela, não teve nem a licença Imagina, maternidade esquece, dela, imagina, esquece. né? Cara, mas Mas aí sim, foi na venda da papinha e quando eu saí, que também foi quando eu consegui voltar pra dentro do negócio de e restaurante se dedicar e, meu, meter a 100%. cabeça e falar, vamos fazer esse negócio crescer. E aí a gente deu uma nova rampada em 2018. A gente abriu 3 unidades entre 18 e 19, Aí, tá, aí você tinha essa ali lá em em Pinheiros. Pinheiros. Aí a gente abriu uma outra unidade na Rua dos Pinheiros, em 2018. Já abrimos, cara, pá, break-even ali no primeiro, Pô, meu, mês. Aí eu e meu sócio, a gente falou, meu, vamos abrir outro, por que que não? Tipo, abrimos um negócio, colocamos pra rodar e já tá, meu, dando grana no primeiro mês, vamos abrir outro. Aí, pô, juntamos os investidores e tal, ó, tamo com... Aí fomos lá pra Higienópolis. Meu, Higienópolis, Praça Vila Boim, maior cemitério de restaurantes que existe em São Paulo, é aquele lugar. Assim, onde todo mundo quer ter um restaurante, mas onde todos os restaurantes duram 2 anos e fecham. Aí, cara, a gente foi lá, corretora de imóveis. Lá tem um monte de imóvelzinho assim, pra quem não conhece, coladinho, tudo geminadinho assim do lado direito da rua, que é onde costumam ficar os restaurantes. Aí eu fui lá com meu sócio, com a corretora, começamos a ver os imóveis e tal. Falei, puta, não quero nada disso, não tem nada a ver com o nosso restaurante e tal. Aí eu olhei pro outro lado da rua, cara, tinha um imóvel, sério, era assim, como você olhar para o Fusca e a Ferrari, assim, você falar, não, eu quero a Ferrari, entendeu? Era um imóvel enorme do outro lado da rua de esquina, com uma puta varanda, assim, 2 andares. Aí eu falei, ó, quero aquele lá, ó. Como é que a gente consegue aquele lá? Ah, não, mas aí é outro preço, blá, blá. Eu falei, não, perguntei o preço, eu falei que eu quero aquele lá. Vamos ver. Aí meu sócio do lado, assim, pô, fudido esse imóvel, vamos pra cima, tal, não sei o quê. Aí fomos descobrir, o imóvel é de um super jornalista aí, famoso, tal, mais velho. A namorada do meu sócio na época tinha acesso também no meio televisivo. E aí, meu, demos um jeito de chegar no cara, assim, sabe? Comendo pelas beiradas, aham. assim. E aí o cara falou, vou alugar pra esses meninos aí. Tipo um esquema parecido com como foi o nosso primeiro imóvel lá. E aí, cara, deu certo. Alugamos imóvel. Abrimos em novembro de 2019. E aí, o que aconteceu? Que tem 19 no nome que fudeu a vida de todo mundo?
Então, você imagina como é que foi a loucura, assim, abrir um restaurante em Caraca, novembro e em março ter que fechar, né? Porque veio a pandemia e tal. pandemia. Mas, puto, o restaurante, meu, hoje é o nosso restaurante que tem, assim, briga pelo maior faturamento do grupo. É um restaurante que tá indo Tá, animal voando, assim. beleza, então, assim, vocês fecharam por conta da operação que não podia ter mais ali do público, Sim. mas vocês mantiveram a estrutura lá, ou seja, foram trabalhando delivery nesse período. É, o que a gente fez, né, como estratégia, decisão estratégica, assim, na época da Covid, assim, eu falei isso para muita gente, assim, muitas pessoas já me perguntaram e, assim, eu acho que a gente tomou, assim, todas as decisões certas que a gente podia ter, todas as decisões que a gente podia ter tomado, a gente tomou as decisões certas, na minha opinião. A gente fechou todos os restaurantes, a gente estava com 4 unidades na época, a gente manteve só um aberto com delivery. Inclusive esse a gente fechou porque não tinha delivery ainda, então a gente falou, meu, começar uma loja do zero com delivery, não Uhum. vai se pagar, a gente vai ficar tomando prejuízo e tal. Fechamos todos os outros restaurantes. É, Enquanto todo mundo demitia as pessoas com maiores salários, eu fiz o contrário, eu peguei todas as pessoas com salários maiores e mantive trabalhando na minha operação de delivery. Isso me garantiu o quê? Qualidade, Qualidade. tranquilidade, que o negócio ia rodar, Mão de sem dor de obra cabeça, qualificada. super qualificado. Então, assim, pra você ter ideia, eu tinha um subchefe lavando panela, entendeu? Porque eu falei, cara, você quer isso ou você quer ficar em casa recebendo o auxílio do governo? Aí todo mundo falou, não, vamos embora, quero trampar. Então, eu peguei todos os que tinham transporte próprio na época, e todos que tinham cargo de primeiro cozinheiro para cima e mantive essa operação só delivery funcionando. Aí assim, a gente saiu num faturamento de delivery de, sei lá, de 100 pau para 600 pau no primeiro mês com delivery. É, A gente parou, depois de ter renegociado todos os contratos que você pode imaginar, Uhum. de aluguel, principalmente, que são os maiores, mas sistema, tudo que você pode imaginar, eu brequei. Falei, eu não pago uma conta, meu caixa é rei. E tudo negociado e tal, estanquei o dinheiro. Vi que eu tinha 30 dias a receber pela frente, daquelas minhas operações que vinham vindo muito bem. E aí eu falei, cara, vai estar tranquilo aí se a gente manter o delivery nessa pegada, vai estar tranquilo da gente passar por essa onda aí, meu. E aí, cara, a gente conseguiu passar Conseguiu. assim muito bem, cara, pela pandemia. Óbvio que, pô, a É gente claro. respeita todas as dificuldades que todo mundo teve, não dá pra falar, ah, nossa, eu fiquei feliz da vida. Mas assim, É. cara, Se passamos. reinventou e passou. E aí Exato. no final desse, foi o quê? 2 anos depois que você conseguiu abrir as portas de novo? Não, a gente abriu. Acho que a gente foi obrigado a fechar em março. Março, é. Aí, se eu não me engano, lá pra julho, podia abrir, mas só no almoço. Começou aquelas escalamentos, Sim, assim, de, sim. de aberturas, assim, né? Aí, acho que lá pro segundo semestre, a gente conseguiu reabrir tudo. Aí a gente. Meu, e aí, cara, a galera tava desesperada por Tava. restaurante. Cara, Eu... aí deu pra nós um ânimo, assim, a gente falou, meu, vamos bombar. Vamos rasgar. Aí, meu, alugamos um outro imóvel, vamos abrir outro restaurante. A gente tava nessa, Nossa. nessa loucura ainda. Aí foi quando a gente alugou o imóvel para abrir o Nozin, que é o café. Cara, aí começando a fazer projeto, reforma, tal, as operações bombando fim do ano de 2020 ali, dezembro, tal. Aí veio a segunda onda da Covid, que aí realmente a gente se fudeu. Porque você fala, cara, beleza, seguramos caixa, mas demos uma queimada no caixa para manter as operações Sim. rodando. Começamos a reestruturar, contrata mais gente, porque o bicho tá pegando. E aí, meu, abre outro e começa a investir em outro restaurante, aluga outro imóvel. E aí vem uma segunda onda de Covid, onde o governo também não ajudou com a questão de subsídio ali para os Sim. funcionários e tal. Então, aí, assim, é o que eu costumo dizer, assim, tipo, a gente passou bem pela primeira onda, Ah, mas na tomou um segunda. caldo na segunda. Assim, a gente costuma falar, cara, quem tomou um caldo logo na primeira, meu, se não morreu afogado na segunda, foi por muita sorte, assim, porque essa diferença de um ano, assim, é muito pouco para você se recuperar de um Sim. tombo e levantar, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, estamos aí hoje. Caramba. E esse projeto do café, ele é uma coisa que vocês também perceberam, assim, já nos... Cara, a gente precisa
buscar uma alternativa porque talvez o tradicional do restaurante não vai funcionar? Cara, não, eu Ou acho é que uma o coisa que foi surgindo eu acho natural? que o tradicional do restaurante, acho que, assim, é uma coisa que, na minha opinião, é perene. A gente tem que saber entender como que a gente, com os recursos escassos que a gente tem, vai dar conta de continuar atendendo os clientes. Porque, assim, a demanda por comer em restaurante, cara, ela é infinita, ela é eterna. Eu não consigo imaginar um cenário futuro, assim, nem de longo prazo, onde não vão existir restaurantes, Uhum. sinceramente. Eu não consigo enxergar um cenário onde vai deixar de existir. O restaurante, vamos dizer, o restaurante físico ali ao vivo, de A rua. experiência de comer fora, Você não eu acha digo que isso. com essa alta demanda de galera vindo aí, essas empresas chinesas para delivery, essas coisas, não vai tirar. Não, acho que não. Eu acho que pelo contrário. Existe um dado que eu posso não estar sendo exato com ele, mas de que na China, por exemplo, porque eu participo de umas mentorias e tal, e a gente Certo. teve alguns dados importantes assim. Na China, eles têm um número de que, se eu não me engano, 75% da população não cozinha. Tipo, pede delivery ou come fora, com regularidade X vezes ao Tá. mês. E no Brasil, a gente tem 15% da população do Brasil come fora na mesma velocidade, na mesma frequência que o chinês, né, nas grandes metrópoles. Então, é pelo contrário, essas empresas vêm para o Brasil, né, a Meituan e a 99, com o intuito de fomentar o comer fora, fomentar o não cozinhar, fomentar o pedir a comida e, assim, com isso, fortalecer o mercado de restaurantes, né? Seja de delivery, seja de loja física. Mas, assim, a ideia é, cara, lá no mundo, a galera tá comendo muito mais fora de casa do que a gente no Brasil. Então, por isso, essa aposta dessa galera de vir para o Brasil não é de tomar mercado do iFood. Eles estão vindo para fomentar um aumento do mercado, entendeu? A Ah, aposta deles não é assim, o iFood fatura 100, eu vou pegar com 20 desses 100. Não, eles querem que o mercado passe de 100 para 300 e eles querem ficar com e a eles metade querem desse ficar com mercado, metade. entendeu? Essa é a grande aposta desses caras, né? Facilitar, acelerar a logística, Sim, para sim. conseguir oferecer um produto de preço e rapidez tal e qualidade que faça o cara repensar o cozinhar em casa, entendeu? Essa que é a grande Tá. sacada que algumas pessoas ainda não perceberam. É, ouvindo assim, acho que é a primeira vez que eu ouço essa, essa, esse ponto de vista. Sim. Porque até então, tudo que você ouvia falar, não, esses caras vão vir para brigar com os caras, para tirar o cliente dos caras, e É, isso e aquilo, isso e aquilo, isso e aquilo, mas. eles querem morder uma fatia, mas não necessariamente da mesma pizza, entendeu? Eles querem transformar uma pizza em três e ficar com a metade das outras três. Eles não estão muito preocupados se o iFood continuar com os clientes que eles já têm hoje, né? Uhum. Então, você vê que os lugares de teste, assim, são lugares menores, porque justamente eles querem provocar mesmo na cabeça do consumidor a, a curiosidade pelo comer fora mais vezes, entendeu? Ter uma experiência melhor no delivery, conhecer a comida de fora, sabe? A gente ainda é um país meio antigo nisso, assim, sabe? Onde Aham. se cozinha muito em casa. A gente vive aqui numa metrópole, né? Um pouco diferente, mas quando você vai para uma cidade, sei lá, uma capital, tipo Goiânia, por exemplo, pô, óbvio que tem os restaurantes, a galera mais rica sai para comer fora toda hora e tal. Mas, cara, você tem ainda uma cultura da funcionária doméstica fazendo a comida, do almoço, o jantar ali da família e tal. Quando você vai para Minas Gerais, Sim, tipo, sim. a coisa de cada dona de casa e ter as suas receitas, aquela coisa do cozinhar é muito forte, né? O, o... Você acha que é válido a gente pegar aquele ditado de que fala que o melhor negócio é você trabalhar com comida porque todo mundo tem que comer o tempo todo? Então a probabilidade dele quebrar é pequena, ou seja, tem essa, vamos dizer, essa lenda urbana, né? Não, trabalhar nessa área do food aí é maravilhoso, porque comer nunca ninguém vai parar de comer. Fazer vídeo faz, pode parar. Fazer ali faz, mas comida não. É uma realidade utópica, sim? Cara, eu acho que é completamente distorcida essa realidade, sabe por quê? Existe um dado, né, do Sebrae, de que 8 restaurantes a cada 10 fecham depois, até o terceiro ano, e de que 9 a cada 10 fecham até o quinto ano. Então, assim,
existe essa lenda de que comida é fácil. Quantas vezes você já não ouviu alguém falando, eu vou pegar um dinheiro aqui da aposentadoria, eu vou pegar um dinheiro aqui da rescisão e vou abrir um restaurantezinho. Porque as pessoas acham que ter um restaurante é fácil. Mas, cara, ter um restaurante não é fácil. Ter um restaurante, cara, envolve gerir pessoas em primeiro lugar. Cara, você administrar garçom, administrar cozinheiro, administrar alguém que lava a louça, é muito difícil. Essa é a parte mais complexa do negócio? Hoje eu diria que sim, mas junto com ela você tem a parte de administrar custo, administrar estoque, os custos, administrar os custos em Sim, sim. geral, né? Cara, o cliente que compra comida é igual o cliente que compra roupa, é igual o cliente que compra sapato, é igual o cliente que compra qualquer tipo de produto. Uma vez satisfeito, ele vira cliente. Uma vez insatisfeito, ele não volta. Tem aquela regra também de que assim, um que gosta indica para 10, um que não gosta fala mal para 100, entendeu? Então assim, cara, cada um cliente mal atendido nesse restaurantezinho amador ou não profissional, cara, é um cliente que sai falando mal, sai falando mal, sai falando mal. Aí o cara vai minguando, vai minguando, vai minguando. Tem muita gente que fica, botando dinheiro para tentar manter o negócio ali de pé e assim, puta, cara, administrar um restaurante não é fácil. Eu diria que pelo contrário, assim, cara, É osso. a comida vai sempre existir a demanda, A óbvio. comida sim, né? Mas, cara, o restaurante específico que você tem na sua cabeça, não necessariamente. A culinária específica. A comida sempre vai ter. Vou abrir aqui então um restaurante de comida mongol. Cara, tem quantas pessoas querendo comer comida mongol na cidade de São Paulo, entendeu? Tem uma curiosidade, que tal? Se for muito bom, pode criar alguma coisa, uma Uhum. intenção, mas não tem garantia, assim, né? É bem difícil, meu. Claro, claro. A gente tá indo já pros finalmente aí, e assim, eu teria mais 1 milhão de perguntas aqui para fazer para você, muitas curiosidades nessa área, mas eu queria, porque assim, a gente traz muito conteúdo e muita informação para quem assiste a gente, e que a galera às vezes tá passando por alguns momentos, sejam eles pessoais, empresariais, de estar abrindo seu negócio, gerindo o negócio, ou está passando por uma situação em de que ela não consegue enxergar mais ali uma resolução daquele problema, tal. Por quê? Porque está acostumado a olhar só ali o que está no feed do Instagram e tudo mais. E a gente vê com essas histórias que, meu, não foi 1 ano, 2 anos, são anos Sim. para poder construir isso tudo. Desse período, assim, o que você traria para essa galera de tipo assim, cara, quais são os fatores principais que eles deveriam se atentar? Aí eu não falo só de restaurante, mas pela sua experiência mesmo, né? Ele se atentar quando ele quer abrir um negócio, quer ter um negócio, tem um sonho e tá ali nesse período, nesse limbo ali, assim. Será que estou fazendo certo? Será que eu não tô? Você consegue olhar para trás e falar, cara, acho que esses pontos são Eu fundamentais? acho que para empreender, vou dividir minha resposta em dois, assim. Para aquele que busca empreender em determinada área, é, eu acho que a pessoa tem que perder a vergonha Ó, e ir atrás de informação. Então, assim, quero abrir um restaurante. Cara, bate na porta do restaurante. Isso nunca ninguém fez comigo. Mas entra lá no restaurante, bate na porta e fala: Meu, o dono por acaso tá aí? Pô, eu tô querendo abrir um restaurante, meu, mas eu queria saber como que é a vida de um dono de restaurante. Como que é abrir um restaurante? Ninguém faz isso. olha só. Então, assim, quero empreender numa área de educação. Por exemplo, eu, na época do Gourmetzinho, eu quis vender curso de papinha. E aí eu fui atrás. Eu fui falar com um tio meu que tinha uma plataforma de curso. Fui falar com alguns amigos que faziam esse negócio de vender curso, tal. Então, assim, cara, primeira coisa é a curiosidade tem que ser tão grande a ponto de você perder a vergonha e bater na porta de um futuro concorrente Sim. e falar, cara, pô, eu tô querendo empreender na sua área, meu. Você me ajuda? Né, eu tava te falando mais cedo que, meu, me ligou essa semana uma dona de empresa de papinha lá de Brasília,
que lembra que eu fundei o Gourmetzinho lá atrás, a pessoa vem atrás, meu, eu tô abrindo uma empresa, tal, tô com uma dificuldade nisso, naquilo, pô, você pode me ajudar? Pô, lógico que eu vou ajudar. É raras pessoas, eu, na minha ingenuidade aqui, vou achar que vão bater a porta na cara da pessoa que tá ali querendo uma ajuda e vão negar, entendeu? Ninguém tá pedindo dinheiro emprestado, o Sim, cara tá pedindo um pouco de conhecimento, né? Então eu acho isso. Agora, para outra pessoa que tá naquele momento de dificuldade, assim, já tá no meio de um negócio, tá passando por uma onda ruim, eu acho que, assim, se apoiar na família, e aí, assim, na família que eu quero dizer assim, cara, tem um porto ali, em algum lugar, meu, que é fora do trabalho, você tem que conseguir ancorar seu barco pesado e falar, cara, meu, preciso de ajuda pra enxergar meu negócio de fora, preciso de ajuda, nem que seja pra, meu, espairecer e tirar o negócio, a preocupação. Minha mulher faz muito isso comigo. Ela chega assim e fala, meu, você tá bem preocupado, né? Vamos fazer alguma coisa, vamos sair desse lugar aí. Porque muitas vezes a gente é muito contaminado por esse nosso ambiente, né? Pô, você tá preocupado, tal, o negócio não tá indo bem, pô, o fluxo de caixa tá uma bosta, e você começa a ter aquilo na cabeça, tal, meu, tem alguém que, tipo, te tira desse lugar, uhum, sabe? uhum. Seja um amigo, seja uma família, seja pai, seja mãe, seja esposa, seja até filho, cara. Mas, assim, te tirar desse lugar, assim, sabe? Porque é difícil sair sozinho, sabe? De, de ver, né? E outra coisa é profissional mesmo, assim, cara, tô com uma empresa numa dificuldade, tô precisando de alguém que me ajude a olhar de fora para ver onde que eu tô cagando aqui. Eu acho que isso falta muito pra gente também, né? No, no Brasil, assim, a gente ter essa humildade e essa coisa de trazer alguém de fora para olhar para o seu negócio e meter o dedo na sua cara e falar, meu, isso aqui está fazendo errado, cara. Porque quando a gente tá dentro, a gente não vê. Essa que é a verdade, né? E tem espaço aí pro Amilcar ter uma vida? Continua tocando ainda nos bares? Como que tá? Tá Cara, legal com a esposa? Passou aquele período nebuloso, escassez? Tá legal? As crianças estão bem? Cara, assim, ó, eu não toco mais, mas não toco por opção mesmo. Eu toco, meu, saxofone, cara, é aquele instrumento que, assim, Kennedy e tal? não, se você não tem amigo, você não toca, cara. Se você não tem amigo músico, você vai tocar sozinho, meu saxofone. É barulho. Saxofone sozinho é barulho, cara. Só o Kennedy que faz música sozinho com um playback atrás. Agora, cara, tô numa fase muito legal. Meus filhos estão entrando na adolescência, cara. Esses dias eu levei meu filho pro primeiro encontro. É muito tesão fazer isso, Nossa. cara. Aí levei ele, meu, no carro, Bernardo, pô, cara, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, respeito, cara, em primeiro lugar, tal. Pô, paga o cinema, aí você já não sabe hoje em dia se é certo pagar, se não é, mas eu falei, foda-se, paga, mano, paga. Eu falei, a regra aqui vai ser 4 vezes. Se você falar que quer pagar 4 vezes e ela insistir que não, aí eu falei, aí você racha. Mas, tipo, até a quarta você insiste. Insiste ali. Puta, cara, aí meu filho tá muito da hora. Aí ele voltou, pai, foi da hora, tal. Não rolou beijo, mas, pô, a gente ficou, meu, conversando, era super legal e tal. Meu, foi muito legal. Então, assim, cara, pô, É demais, é né? demais, Não, cara. o meu tem 15 anos e esses dias eu me peguei indo buscar ele numa festa, 2 horas da manhã, Olha só. e eu falava, meu Deus do céu, quando que lá atrás eu falava que, não, eu buscar um menino de madrugada, não, vou. Eu tô louco pra ir, cara. Eu adoro isso. Eu acho que tem que mais é curtir. Acho que sabendo com quem tá e tal. Claro. Mas, cara, eu fazia muito isso. Meu, eu ia pras festas, ia tocar, ia voltar. Minha mãe nem sabia a hora que eu voltava pra casa. Mas, assim, pô, meu, chegar a ver seu filho adolescente, cara, querendo, né, puta, crescer assim. Com a mulher tá maravilhoso também, a gente tem curtido. O filho caçula agora, meu, tocando também, o instrumentinho dele, com o ukulele e tal. Assim, a vida pessoal tá maravilhosa, graças a Deus não tenho do que Pô. reclamar, cara. E a vida profissional também, né? Sempre querendo Então, mais, mas exatamente, como que estão os planos futuros aí? cara, hoje a gente tá olhando para dentro dos negócios, procurando por mais eficiência. Mais do que crescer, Tá, hoje a gente olha para o nosso negócio e fala, cara, como a gente faz os nossos negócios darem mais resultado, né? Então, a gente está participando aí de uma mentoria com os donos de restaurante, tem sido legal. bem legal, assim, onde a gente está conseguindo acumular bastante conhecimento.
ser mais crítico com as nossas decisões e tal. Isso tem sido um momento bem legal, assim, inclusive para mim e para o meu sócio, assim, de conversa sobre o negócio e tal. Às vezes você coloca um pouco no piloto automático, deixa rolando e os negócios. A tendência de colocar no piloto automático é de que embique em pouco tempo, né? Se não tem uma gestão ativa ali. Então a gente está indo para esse caminho de olhar para os nossos negócios e tentar tirar mais deles, assim, né? Como fazer Melhorar a melhorar a eficiência. eficiência, melhorar resultado, diminuir custo, aumentar faturamento dentro dos nossos próprios negócios, né? E aí, Entendi. pô, quando você sai de 1 para 4 em 2, 3 anos, assim, é bastante rédea para puxar, né? E aí, assim, quando a gente fala, pô, tá bem ajustado, aí a ideia é dar um passo de procurar mais algum canto aqui em São Paulo ou partir para outras cidades aí. A gente tá com Ah, esse é outra cidade. pensamento. É. Que aí já a logística já é outra coisa, né? É, outra coisa. É que assim, a gente tem uma marca que a gente preza muito pelo ser artesanal, pelo não ser aquela coisa que é rede, sabe? As pessoas têm um pouco de preconceito com um restaurante de rede, Sim. né? Apesar da gente que tá lá dentro, meu, saber que cada coisa é feita individual e manualmente, artesanalmente e tal, mas as pessoas começam a ter um pouco de preconceito. Então, a gente tem essa preocupação, até aonde cabe mais um restaurante da mesma marca dentro da cidade. Então, a gente não tem ainda mais uma unidade do No por causa disso. Tiveram muitas oportunidades, mas a gente freou Uhum. por causa desse pensamento, assim, ainda cabe, será ou não? Vamos para o interior, vamos para outras capitais, a gente vive nesse dilema, a gente não tem a resposta ainda, enquanto a gente não tiver, acho que a gente vai ficar bem quietinho. E projetos pessoais aí? Ah, cara, eu não tenho, Tem assim, não, né? grandes planos, assim, eu de 2 anos pra cá, resolvi dar uma guinada, assim, na saúde, né, puta, cara, eu tava bem gordaço, assim, tava pesando 105 quilos. Cara, eu subia um quarteirão, né? Porque a gente tem um restaurante que tem um quarteirão de distância de um pro outro. Eu chegava ofegante, cara, no outro restaurante, você acredita? Um quarteirão. E aí eu comecei a ver que aquilo lá, meu, não tava legal. Eu não tava sendo um bom exemplo pros meus filhos também. Que eu Uhum. falei, cara, se eu for esse gordão aqui, meus filhos vão olhar pro corpo deles e vão olhar pro meu corpo e vão ou eles vão procurar uma referência fora. Aí 2 anos atrás, cara, eu comecei a treinar boxe. Cara, me apaixonei por esse bagulho. Treino hoje 3 vezes por semana de boxe, mais 2 vezes de musculação, de esteira, não sei o que. Então, assim, perdi 25 quilos nesse processo aí. E aí tô nessa busca, sabe, assim, Legal, de cuidar da saúde, saúde. de saúde. E não só pela saúde, mas pra também ser mais um exemplo nisso daí pros Sim. meus filhos também, né? Deles verem que, meu, a preocupação com a saúde. Aí agora os dois moleques estão treinando boxe também, os moleques estão tudo fortinho, assim, dá uma super confiança, sabe? Os moleques estão, tipo, confiante, né? Não é briguento, não quero filho briguento, mas Não, assim, mas é chega no confiança lugar e, mesmo. pô, entendeu? Eu sou eu, cara, olha aí, ó. Então eu tô nessa busca pessoal aí, cara, por melhorar aí minha saúde, meu Legal, físico cara. aí. Bom demais, bom demais, bom demais, meu. E deixa eu te falar, o pessoal consegue te encontrar? Onde? Se eles quiserem essa curiosidade do cara que de repente está querendo empreender nessa área, fala: Uhum. "Putz, eu queria falar com ele, mandar tem as redes sociais, os restaurantes, como é que o pessoal conhece Cara, ó, mais?" o restaurante é o No Restaurante, é NOU Restaurante no Instagram, né? @No Restaurante. A gente tá em Pinheiros e Higienópolis, aqui em São Paulo. A minha rede social é @AmilcarAzevedoChef, tanto no Instagram quanto no TikTok, é o mesmo Uhum. nome. Cara, tenho muito prazer de falar sobre negócio, sobre empreendedorismo. Então, assim, se quiser me chamar, trocar uma ideia, falar, tô com uma ideia, aí eu falo, ai, gosto de ideia, vamos falar. E Massa. mesmo que eu não tenha nada a ver, mesmo que eu não tenha nada para agregar, eu gosto. Então, assim, cara, tô super aí disponível, não sou um cara, não sou chato, não, sou legal. E assim, eu tô nos restaurantes sempre, quase todo dia, Que eu tô em um legal. dos restaurantes. E me chama na rede social lá que a gente bate um papo. Pô, legal, legal demais. Amigo, obrigado, mas antes, como a gente fala muito de backstage, o que tá por trás aqui, a gente sempre deixa aqui a oportunidade para quem tá montando aqui, ó, cuidando das nossas gravações,
perguntar alguma coisa, de repente ouviu o Show. nosso bate-papo e Uhum. pintou alguma curiosidade, a galera sempre faz uma perguntinha ou outra. Bora. Bora? Bora, E claro. aí, Rafa, Jéssica, tem alguma curiosidade? Eu tenho, pode Vai lá, falar. Jéssica. De tudo que você falou aqui, se você se considera uma pessoa que está realizada, né, na profissão que você escolheu, se está ok. E eu vi que você falou bastante da sua esposa, né? E é interessante ouvir isso, porque a gente não escuta muito disso. O papel fundamental que ela teve na sua profissão, se foi algo muito significativo, assim, para você. Uhum. E é isso. Ó, se alguém não escutou, vou resumir aqui, ficou baixinho. Se você, mais ou menos aquilo que a gente falou no começo, né? Se você se sente Uhum. realizado no que você escolheu e qual é o papel da esposa nesse processo todo de vida sua, empresarial, pessoal, porque, né, normalmente o empreendedor normalmente não fala muito da esposa, você citou bastante Pois ela é. e tudo mais, né? Bom, eu me considero uma pessoa muito realizada, sim. A minha prioridade, eu acho que isso eu não falei em nenhum momento, mas acho que escolher as prioridades é uma coisa muito importante, né? E eu tenho bem claro pra mim que a minha prioridade é minha família, minha mulher e meus filhos, e para mim eles são a base de tudo. Então, minha família é o que me deixa realizado, assim, hoje, ver minha mulher feliz, ver meus filhos crescendo felizes, é isso que me deixa realizado. O resto a gente corre atrás. A profissão, o trabalho, o dinheiro, isso pra mim não é sucesso. Tive vendo um cara falando sobre sucesso, o que é ter sucesso, né? E aí tem o sucesso familiar. Meu, sucesso, cara, é eu chegar em casa e tá feliz, cara. Uhum. Seja com grana, seja sem grana, pra mim, assim, realização e sucesso é viver num ambiente feliz, assim. Então, eu me considero bem realizado e bem sucedido nesse sentido. E a importância da minha mulher é tão grande na minha vida. Primeiro que assim, ela é minha primeira namorada, eu comecei a namorar com ela, eu tinha 13 anos. E a gente ficou 9 anos juntos, depois ficou 4 anos separados, onde eu fui para gastronomia, ela também foi desenvolver a profissão dela e tal. Depois que eu já tinha um restaurante, aí a gente voltou a se encontrar, ficou um ano ali meio namorando, casou, teve filho, tudo meio na sequência. E assim, a minha mulher, ela é a pessoa que me puxa para cima. Então, tipo, não tenho outra coisa pra falar assim. Tudo que eu tenho na minha vida eu devo a ela, desde os meus filhos até o meu sucesso profissional, porque é ela que me puxa pra cima. Sim. Eu sou aquele cara tranquilo, pacato, que, meu, não precisa de muito pra me ver feliz assim. Se eu tiver uma carninha, uma cervejinha, meu, 2, 3 amigos ali, até 2 amigos já tá ótimo. Então, ela que me faz querer mais e não querer mais grana, mas querer mais realização e querer Uhum. fazer e tal. Então, assim, todo o meu sucesso eu devo a ela, assim, poucas decisões eu tomei na minha vida sem ela, sem a participação dela. Então, assim, não teria como falar da minha vida pessoal, profissional, empreendedora, sem falar da minha mulher, assim. Então, devo tudo a ela. Boa. Rafa, tem alguma aí? Tá tranquilo? Boa. Amigo, mais uma vez, obrigado, cara. Obrigado por você ter vindo, trocando Valeu, essa Sidney. ideia, várias lições, vários insights legais, vários valores Sim, importantes que a gente sente falta cada vez mais nesse mundão nosso aí de cada pois dia é. e que fazem esse cara aí de sucesso, esse cara, gente boa, que a gente espera te reencontrar aqui outras vezes Com para contar mais certeza. histórias, cara. Demorou. Obrigado Eu mesmo, te viu? agradeço, Sidney. Obrigado aí. Sucesso pro programa, sucesso pro canal. E conta comigo, cara. Sempre aí quiser, pode chamar à tua disposição. Show de bola, pessoal. Obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. Não esqueçam de compartilhar esse conteúdo. Manda, porque às vezes uma pessoa está lá passando por algum momento muito parecido, e isso pode não, com certeza vai ser sabe, uma chaminha ali para fazer mudar o seu modo de pensar, revigorar suas forças, né, buscar um apoio, pegar algumas dicas. Então, assim, compartilhe para o máximo de pessoas que você conseguir e a gente volta no próximo episódio. Até mais.